No Religare de hoje eu recebo a psicóloga Flávia Gottlieb. Ela é mestre em psicologia pela UFMG, atualmente atua como professora na Faculdade de Ciências Médicas, na Faculdade Pitágoras. Ela coordena o Programa de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas do Governo do Estado de Minas Gerais. Seja bem-vinda, Flávia. Obrigada. Você pode ter notícias do nosso programa através da nossa página na internet. Acesse www.tvhorizonte.com.br/religare. Você pode também nos encontrar nas redes sociais. Para isso, você pode usar como termo de busca o título do nosso programa, Religare, Conhecimento e Religião. Flávia, mais uma vez, muito obrigado por você ter vindo conversar conosco sobre um tema tão importante, né? Acho que é sempre importante a gente estar falando sobre essa questão do tráfico de pessoas. O que é esse programa, né? O Programa de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas do Estado de Minas Gerais? Flávio, eu agradeço o convite. Em nome, né, do Programa de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, reforço aqui a importância mesmo desse espaço, que eu acho que é uma forma também da gente aproximar essa temática da população, né? O Programa de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, ele está hoje vinculado à Coordenadoria Especial de Prevenção à Criminalidade da Secretaria de Estado de Defesa Social. Esse programa ele foi instituído no governo de Minas em 2012, numa parceria, inclusive, com o governo federal, com o Ministério da Justiça, onde está a Coordenação Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, e foi uma provocação dessa Rede Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas pela criação de uma política pública especializada no estado de Minas para enfrentar esse fenômeno. Naquela época se fez todo um esforço de levantamento de estatística e de dados sobre o fenômeno do tráfico de pessoas no Brasil, e Minas Gerais foi apontado como o terceiro estado em casos de tráfico de pessoas. Essa estatística foi baseada em inquéritos da Polícia Federal, e a gente então ficou atrás do estado de São Paulo, seguido de Goiás, né? E aí Minas Gerais então em terceiro lugar. Sim, quando a gente fala em tráfico de pessoas, nós estamos falando especificamente de quê? Como que a gente precisa esse termo? Isso é importante. Nós trabalhamos então na Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas com um conceito que é do Protocolo de Palermo. Esse documento é uma convenção da ONU, do qual o Brasil é signatário. Então, o Brasil assinou esse documento, né, de combate a crimes, e vários crimes, dentre eles o tráfico de pessoas. E o Protocolo de Palermo ele vai falar que, para ser tráfico, a gente tem que ter 3 modalidades, vamos dizer assim. Sim, quais seriam? Tem um ato, um meio para um fim. Então, um ato é recrutar, aliciar, transportar, alojar, acolher alguém por um meio que seria o uso da situação de vulnerabilidade dessa pessoa, o meio de engano, uso de força, então de violência, ou violência física ou violência psicológica, né, uma violência moral. Então toda essa situação em que você ou engana alguém, então às vezes você faz um convite para alguém, mas não é claro na sua proposta. Então aquele tráfico ele vai ser muito velado. Por isso que a gente fala, inclusive, que as vítimas nem sempre se veem como vítima, porque elas não se percebem que estão sendo enganadas, né? Ou podemos ter situação em que é usado, então, meios de força já. E sempre por uma finalidade, que é o terceiro módulo. A finalidade é sempre uma exploração. E aí, qualquer modalidade de exploração. As mais comuns são exploração da prostituição de outrem ou da exploração sexual, a exploração laboral, né? Então, submeter alguém a condições análogas à escravidão, para remoção de órgãos, né? Para adoção ilegal ou exploração sexual infantil. Mas o conceito do Protocolo de Palermo, ele define qualquer outra forma de exploração, né? Desde que tenha, então, esse ato com um meio para essa finalidade de exploração. Nós vamos ter oportunidade no segundo bloco de detalhar, né, essa questão, mas antes eu gostaria de saber ainda algo mais sobre esse programa de enfrentamento ao tráfico de pessoas. Você já começou falando sobre sua organização, né, onde é que ele está situado na estrutura do governo do Estado de Minas Gerais, mas internamente, como é que ele se organiza e quais são as principais ações? O programa, então, ele se organiza
tanto nessa diretriz de formular uma política pública dentro do Estado de Minas, né, para enfrentamento dessa situação, mas ele tem, então, 3 frentes de ação. Ele permite essa organização através de 3 órgãos, vamos dizer assim. Tem um núcleo de enfrentamento ao tráfico de pessoas, e aí já deixo aqui também o contato do núcleo. O núcleo ele fica ali na Praça 7, no edifício Benji, no 12º andar, e é o equipamento então que está aberto à população, está aberto a orientações, né? É esse equipamento também que faz os contatos com a rede em caso de tráfico de pessoas, né? O telefone eu posso dar? Sim, a gente 21 29 9770. O núcleo, então, é esse equipamento que está vinculado diretamente ao programa. Nós temos um outro que é o Comitê Interinstitucional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Esse comitê ele é uma frente extremamente estratégica para enfrentamento desse fenômeno. E é importante, Flávia, a gente também explicar que quando se fala em enfrentamento em política pública, a gente está falando de prevenção, de atenção à pessoa violada e também repressão a esse agressor, né, esse criminoso, vamos dizer assim. Então, essas 3 ações, está vendo que a gente trabalha com sempre tripés, né? Sim. É o comitê que garante esse enfrentamento integrado. Então, no comitê a gente tem outras secretarias do governo de Minas, Secretaria de Saúde, Educação, Secretaria de Defesa, de Desenvolvimento Social, Secretaria de Turismo, né? Temos também as polícias todas, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, né? Temos órgãos do sistema de justiça, por exemplo, a Justiça Federal, o Tribunal de Justiça, as defensorias públicas, tanto do Estado quanto da União, promotorias também, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, Ministério Público do Trabalho. Envolve então, uma toda ampla uma rede. O Ministério do Trabalho e Emprego, que é um parceiro extremamente importante. Então, toda essa rede institucional é que vai garantir esse trabalho de enfrentamento, seja na prevenção, na atenção a essas vítimas ou na repressão. Sim. E tem também um outro equipamento, que é o posto avançado de atendimento humanizado ao migrante. Esse posto será inaugurado no aeroporto de Confins e ele tem um objetivo também de atender pessoas deportadas e inadmitidas, né, que regressem ao Brasil. Entendo. Vocês têm, assim, além do, obviamente, né, o principal inimigo é o tráfico, né, de pessoas e as redes que estão vinculadas, né, a esse tráfico. Mas quais são, assim, as principais resistências, as dificuldades, os maiores desafios que o programa enfrenta? Flávia, acho que o maior desafio é justamente, primeiro, a população entender esse tema. Eu acho que o tráfico de pessoas perpassa agendas que a população discute em outras esferas. Por exemplo, a gente tem agendas fortes de debate sobre trabalho escravo no Brasil, sobre a exploração sexual infantil, né? Então, são agendas que a população conhece mais, inclusive os serviços públicos estão mais organizados nesse enfrentamento. Mas ainda tem uma dificuldade de entender que por trás daquela exploração laboral, daquela exploração sexual infantil, pode ter o tráfico de pessoas. Então, a gente já debate as modalidades de exploração, mas não se tem clareza de que aquela exploração, se ocorrida, como eu expliquei, com esse ato e com esse meio, a gente está falando de um outro crime, né, que é o tráfico de pessoas, que está associado a esses crimes que já são trabalhados nas esferas públicas e também pela sociedade brasileira. Então, essa falta de reconhecimento torna esse crime invisível, é difícil a gente quantificar e trabalhar, inclusive, a estatística desse fenômeno. Muitas vezes, quando a gente precisa de encaminhar para a rede parceira, vamos supor, os Centros de Referência Especializados de Assistência Social, os CREAS, são os equipamentos, né, na política nossa de assistência social, na LOAS, responsáveis pela atenção ao direito violado, então a vítima de tráfico de pessoas. Mas nem todo equipamento entende o que é tráfico de pessoas, né? Essa rede ainda precisa de conhecer e de aprofundar, inclusive nesse atendimento, que é um atendimento diferente, né? As sequelas que ficam para essas vítimas, elas são de outras esferas também. Então, disseminar essa temática e dar instrumentos para uma qualificação do atendimento dessa rede mais ampla é hoje o principal desafio desse programa, que tem
somente 2 anos, né? Sim. Mas para conseguir alcançar... Formação e informação. Formação e informação. Da população aos equipamentos do Estado. Exatamente, né? Então a gente está nesse esforço contínuo, já avançamos muito. Minas tem um comitê que é muito integrado, um comitê altamente qualificado e que de fato está empenhado nessa agenda. Então hoje a gente tem uma parceria com a Secretaria da Educação, né? Em breve a gente vai lançar cartilhas, materiais que serão disseminados para todo o estado, né? A ideia é a gente conseguir mandar para todas as 857 prefeituras, né? Então nós temos um estado que tem uma abrangência territorial que é desafiadora, mas que nessa rede integrada a gente vai sim enfrentar com qualidade, né, esse fenômeno que é tão violador dos direitos humanos. Sim. O setor de inteligência, a gente deixar já uma questão aí para o segundo bloco, né, ele também está envolvido, porque há todo um trabalho de investigação. Né? Mas vamos deixar essa questão. Ótimo. Nós estamos conversando no Religare de hoje sobre o grave desafio, o problema social que se tornou o tráfico de pessoas. Eu estou com a psicóloga Flávia Gottelieb, ela coordena o programa de enfrentamento ao tráfico de pessoas do governo do Estado de Minas Gerais. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já.